T-News. São 7h14 e o T-News de hoje tem um convidado que é de Cascavel aqui no estúdio. O consultor em segurança no transporte de cargas, Júlio César Reis, que já foi secretário de Segurança Pública do Paraná e responsável pela criação da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas aqui no estado, fundou o Instituto Carga Segura, que é uma associação sem fins lucrativos que deve ajudar o Brasil inteiro na prevenção e redução de ocorrências nas estradas. Bom dia, Júlio. Bom dia, Roberta. Um prazer estar aqui. Quero agradecer à Rádio T, ao teu programa também, o T-News, até ao Marcelo Almeida também, pelo espaço para que a gente possa falar sobre esse assunto de extrema importância, que é a segurança no transporte de carga no nosso país. Você sabe que a gente tem entre os nossos ouvintes muita gente que trabalha no campo, muitos motoristas de caminhão, também pessoas que trabalham nessa área de logística de transporte de cargas, então acho que é um assunto que vai trazer bastante informação útil, né? E fica aí o canal aberto para os ouvintes já participarem, fazerem perguntas, porque o Júlio vai contar a história do Instituto, mas também vai tirar dúvidas e dar algumas dicas aqui sobre a questão de furto, desvio, saque de cargas, com todos esses anos aí de experiência nessa área de segurança. Para a gente começar, Júlio, o Instituto Carga Segura está criando uma base de dados sobre furtos, roubos, desvios de carga no país, que é a maior base de dados, pretende ser a maior base de dados integrados nacionais. Conta qual é o objetivo desse trabalho e como que vocês estão construindo isso. Veja, além disso tudo que você falou, nessa base também a gente inclui a questão dos acidentes, que também é uma grande preocupação. Mas um dos objetivos maior disso é adquirir dados, obter dados das mais diversas fontes, principalmente dos governos dos estados, além do próprio governo federal, e transformar esses dados em geração de conhecimento, porque dados espalhados pouco servem para alguma coisa, mas quando você pega esses dados e transforma em geração de conhecimento, aí sim ele passa a ser muito útil, principalmente para o setor produtivo de transporte, de gerenciamento de risco, ou mesmo aquele que tem a indústria, o detentor da indústria, que quer saber qual seria o caminho mais seguro para que a sua mercadoria chegasse ao seu destino final. Então, um dos objetivos maiores é esse, é transformar esses dados que existem espalhados, muitas vezes no site do governo ou de uma entidade, centralizar isso, gerando conhecimento e identificando, então, os pontos de maiores riscos, não só para a questão de furtos e roubos de cargas, que é uma grande preocupação também de caminhões, mas também a questão de acidente, que muito nos preocupa. A gente tem visto aqui, por exemplo, no estado do Paraná, um problema muito grande a questão de acidentes aqui em nossas rodovias, que tem gerado, inclusive, grandes até atrasos no transporte e na logística aqui no estado do Paraná. Bom, qual que é hoje a situação que a gente tem no Brasil com relação a esse mapeamento, né? Tanto de furtos e roubos, quanto também dos acidentes envolvendo o transporte de cargas. Qual que é a situação hoje? Veja, hoje os dados, infelizmente, não estão muito acessíveis, muito fáceis para aquele que necessita ter acesso a essa base de dados. Por quê? Cada estado tem a sua forma de divulgar. Tem estado que divulga em seu site do governo, outro aqui, eventualmente, no Detran. Então, não existe uma uniformidade de acesso a esses dados. Então, o Instituto tem congregado todos esses dados em sua plataforma, ainda está numa área restrita às pessoas que nos procuram, para que esses dados possam então chegar de uma forma já com conhecimento produzido para a pessoa de destino. Por exemplo, hoje o principal estudo que existe sobre acidentes no Brasil é um estudo muito bem feito, diga-se de passagem, feito pela Polícia Rodoviária Federal, que mapeia, através dos seus boletins de ocorrência, todos os acidentes ocorridos nas rodovias federais. São bastante. São quase 65 mil quilômetros de rodovias federais no Brasil. Entretanto, se nós pensarmos nas rodovias estaduais, só nas pavimentadas no Brasil, são mais de 150 mil quilômetros de rodovias que as pessoas têm muita dificuldade de ter acesso aonde está o maior risco. Então, por isso, o Instituto vem com esse objetivo de centralizar esses dados, gerar conhecimento e levar, então, ao setor produtivo, ao industrial, mesmo ao motorista do caminhão mesmo, uma informação
mais, vamos dizer assim, no termo chulo, mais mastigada para que ele tenha mais segurança no seu trajeto. Consiga visualizar de forma mais clara, né, quais são os caminhos, os melhores caminhos para pegar, né, com o transporte de cargas. Com relação à localização, a gente tem uma noção de quais são as regiões do país e as rodovias que têm mais incidências de acidentes e também de furtos e roubos de cargas? Isso é muito variado, né? Porque cada estado tem sua característica. Voltando a falar de estradas federais e estaduais. No estado de São Paulo, por exemplo, nós temos algo em torno de 1.100 quilômetros de rodovias federais, onde existe um estudo muito profundo sobre os acidentes. Sempre menciono a Polícia Rodoviária Federal, que tem um boletim de ocorrência bem completo, bem detalhado e facilita os estudos. Mas nós temos no estado de São Paulo 22 mil quilômetros de rodovias estaduais, que também tem muito acidente pelo fluxo altíssimo de veículos, né? Mas só que essa base de dados de acidentes fica em outro acesso para se buscar. Essa, então, a grande dificuldade. Mas claro que onde tem maior incidência de trânsito de veículos, normalmente tem o maior número de acidentes, né? A gente tem uma concentração de ocorrências aqui no Paraná, porque aqui com o agro, né, com o Porto de Paranaguá, a gente tem muito trânsito de caminhões que vem de todo o país, inclusive, né, com cargas. É verdade. Esses dias, recentemente eu estava lendo, até no portal do governo aqui, a eficiência do Porto de Paranaguá. A eficiência gera aumento de tráfego. Então, entrou lá num dia 2.496 caminhões para descarregar soja, milho e farelo de soja. Eles bateram um recorde, né? Bateram um recorde, exatamente. 2.500 veículos chegando lá. Isso aumenta a eficiência lá no porto, mas aumenta então o fluxo de veículos. Se o porto é eficiente, está descarregando rápido, então vamos mandar mais soja para lá. Isso acaba gerando, e aqui no Paraná nós estamos num momento atípico ainda, que está renovando a concessão, ficou um tempo paralisado aí para a nova concessão. E claro que daí, por mais esforço que faça o governo do estado, ainda há uma dificuldade de, às vezes, retirar um caminhão com certa urgência para liberar o tráfego. Então, assim, eu até pensei no dia que vi essa notícia, a eficiência do porto acaba também causando mais tensão nas rodovias, porque o fluxo aumenta, né? Com relação à situação que a gente tem hoje no país, de segurança no transporte de cargas, né? Quando a gente fala de furto e roubo de cargas, a gente está falando de crime organizado quase sempre, né? Não é o tipo de assalto comum ou um furto comum, né? Precisa de toda uma estrutura, de todo um planejamento para conseguir abordar, parar e roubar um caminhão carregado, né? Como a gente pode... Qual a análise que você pode fazer da evolução das ocorrências no Brasil nos últimos anos? Qual é a situação atual que a gente tem? Veja, por mais que a tecnologia nos ajuda muito com relação ao rastreamento de veículos, monitoramento e etc., a tecnologia também, infelizmente, ajuda o crime organizado. Nós temos hoje equipamentos que o crime organizado utiliza, que ele interrompe a comunicação dos rastreadores e das empresas de monitoramento com um aparelho de tecnologia que chama jammer, né? Um aparelho que normalmente é utilizado na área de telefonia. Esse jammer derruba a comunicação entre celulares. Se nós aqui estivermos nessa mesa e alguém ligar um jammer, acionar um jammer, os nossos celulares param de funcionar. Então, a tecnologia, ao mesmo tempo que ajuda o transportador, e ajuda muito com os rastreadores, tem muita coisa moderna, pequenas iscas para carga que também facilitam no caso de roubo, a tecnologia, infelizmente, também ajuda o outro lado. Nós temos hoje no Brasil, muito centralizado na região de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, principalmente São Paulo e Rio, quase 85% do roubo de carga centralizado ali. Isso também em razão do alto fluxo de veículo para lá, né? Então, muito que se exporta por São Paulo, muitos dos produtos que chegam também pelos portos de Santos, o próprio Rio de Janeiro. Então, o fluxo de mercadoria é muito grande lá. E hoje, então, 85% da maior preocupação com furto e roubo está nesses dois estados. Existem divergências, Júlio, na maneira de se registrar o furto e roubo de cargas? Eu pergunto porque você criou a delegacia especializada. Eu imagino que não seja uma realidade em todos os estados ter uma delegacia especializada, né? Por que isso acontece? E queria até que você explicasse como é que isso é descrito na legislação penal, né? E a dificuldade de você separar o que é um furto de veículo de um furto de um veículo com carga. Essa é uma dificuldade gigantesca. Até como nós falamos no início, né? Cada estado tem a sua política de trabalho com relação a isso. O Brasil é um estado federados, né? Cada estado tem sua autonomia para isso. Mas no âmbito da capitulação criminal, é crime de furto ou roubo. Lá na capitulação criminal não fala em furto e roubo de carga. Então, não está escrito não isso. Está escrito isso. Furto é furto e roubo é roubo.
Pode ser de uma carteira, pode ser de uma bicicleta e pode ser de uma carga. No Paraná, depois que criamos essa delegacia aqui em 2016, foi criada uma política pública. Então, o plantonista, quando está registrando uma ocorrência de roubo que é de carga, além de ele capturar lá em cima como roubo, ele tem um ícone lá no boletim de ocorrência que ele escreve lá, envolvimento com carga. Então, na hora de fazer a estatística, é muito fácil. Mas, infelizmente, cada estado tem uma forma de encarar isso. E essa é uma das grandes dificuldades de você ter uma estatística nacional e confiável. Vou te dar um exemplo. Rio Grande do Sul, um estado desenvolvido, tem uma atenção grande com relação à questão do roubo de carga, mas eu até estive lá recentemente, numa conversa na delegacia especializada, e durante a tratativa eu perguntei sobre qual era o produto que era mais roubado lá naquele estado. Eu falei, olha, nós aqui sabemos por uma pesquisa um pouco demorada, porque o produto está indo no histórico do texto do boletim de ocorrência. Então, para você pesquisar qual o produto, quase você tem que entrar de um a um no boletim, e isso, claro, que dificulta muito, fica mais lento para fazer a estatística e também dificulta a qualidade da estatística, né? Então, era importante, com o passar do tempo, que todos os estados tivessem um boletim único sobre isso. Mas, infelizmente, cada estado tem sua autonomia, isso não é fácil de ocorrer. Eu tive lá na secretaria, sei como é difícil. Às vezes tem a questão até das entidades, ou então até do corporativismo, eu não quero mudar o meu boletim ou alguma coisa assim. O governo federal, lá atrás, até quando criou o Ministério da Segurança Pública, né, até tentou criar um boletim único nacional, mas acabou não avançando. Alguns estados resistiram e hoje a realidade é assim, cada estado tem o seu sistema de boletim de ocorrência. Até se encaminham essas informações para o Ministério da Justiça, mas ainda não está disponível, então, uma base de dados nacional pelo próprio governo. A gente tem participação chegando do Barbinha de Paranaguá. Ele diz, na Fernão Dias, além do roubo de cargas, estão sequestrando os motoristas e pedindo resgate. Daí ele quer que você diga o que poderia ser feito com relação a isso. Uma grande preocupação na questão do roubo de caminhão e carga é a integridade física do motorista. O motorista muitas vezes está exposto, trabalhando às vezes numa madrugada ou numa região de maior risco. E a maior preocupação, eu acho, nesse enfrentamento é a integridade física do motorista. Ele já tem uma vida difícil, a gente sabe como são as estradas e eventualmente está lá sequestrado até que alguém descarregue aquela carga, né? Então é importante sempre, né, eu que vim da polícia, da área de segurança pública, é importante sempre comunicar com muita urgência a polícia que vai investigar. A Polícia Rodoviária Federal tem em seu site uma ferramenta muito importante que chama Sinal, que é a pessoa poder entrar no site da PRF e fazer uma comunicação na mesma hora que ele for liberado, então que a família descobriu lá que ele está eventualmente tenha sido vítima de furto e roubo, independente de ele achar uma delegacia aberta para registrar, nesse site da Polícia Rodoviária Federal, nessa plataforma Sinal, ele já consegue comunicar a ocorrência do crime. Mesmo que seja a esposa dele na casa, consegue entrar nesse site e já comunica. Claro que ela tem que deixar alguns dos seus dados, como e-mail, alguma coisa assim. Ela também fica ciente que a falsa comunicação de crime pode gerar uma responsabilidade criminal para ela, né? Ou para ele, quem está fazendo. Mas é uma ferramenta muito importante e que eu sempre falo positivamente dela, inclusive falei numa reunião lá na Polícia Rodoviária Federal, porque ela dá agilidade. Às vezes um cidadão numa cidade interior procura delegacia, lá uma cidade pequena, que não é uma comarca, não tem uma estrutura de plantão na madrugada, a delegacia pode estar fechada, e como é que ele faz? E ele fica agoniado, porque enquanto ele não registrar, o caminhão dele está trafegando pelas rodovias, vamos supor que seja na fronteira, ele pode estar entrando, pode estar cruzando a fronteira. Pode estar cruzando a fronteira e ninguém sabe do roubo. Então essa é uma plataforma muito interessante e que ajuda muito quem está nesse momento de agonia, vamos dizer assim. São 7h28. Olha, eu vou abrir aqui o link do que o Júlio está falando aqui. É Sinal, é isso? Da Polícia Rodoviária? Motoristas aí, outras pessoas que possam ter interesse, podem pedir pelo WhatsApp que a gente envia aqui o link direto. A gente tem participação chegando do Reinaldo. O Reinaldo mandou uma foto bonita aqui em Palmital, São Paulo. Aqui segue firme a colheita da cana, friozinho, 8 graus nesta manhã. Também outras participações de ouvintes chegando. O João Paulo está dizendo que o dia está muito frio e o trânsito está fluindo.
na linha verde sentido sul, tranquilamente, de acordo com o João Paulo, compartilhando aí a informação com outros motoristas. A gente vai fazer o intervalo e depois do intervalo você vai acompanhar o noticiário da sua região. Eu volto para a parte do Paraná para a gente continuar a conversa aqui com o Júlio e continuamos com a transmissão no YouTube até às 8 horas. Então dá para ouvir a continuidade dessa conversa na sequência também pelo canal do YouTube. Aos ouvintes que ficam, bom fim de semana, bom descanso, até segunda-feira. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7 horas e 33 minutos, participações dos ouvintes. A Vilma tá mandando uma mensagem aqui no WhatsApp. Manda um bom dia para mim. Tá aqui, Vilma. Também tem o Josemar, que tá participando de Cafelândia. Não, na verdade é Elis, que tá participando de Cafelândia, pedindo pra gente mandar um abraço pro Josemar, que diz que não perde o T-News. Então tá aí, um abraço pro Josemar também. A gente falou no começo do programa sobre, né, a situação dos trens, do trem que ficou parado por muitas horas, até as 9 da noite, indo para Morretes, e a Fátima, nossa ouvinte, que participa praticamente todos os dias aqui, está contando pela transmissão do Facebook, que ela passou por essa situação. Ela falou, posso dizer que é uma sensação horrível não saber o que está acontecendo durante mais de 8 horas. E daí ela disse, fica o meu agradecimento a todos que ajudaram na retirada das árvores no trajeto, e assim a gente conseguiu chegar ao destino, e de sempre os heróis desconhecidos salvando vidas. E aí diz assim a Fátima, e fica um pedido, né, quando as pessoas não têm as informações ainda muito checadas, muito verificadas, é melhor que não publiquem, porque diz que uma das situações ontem que gerou muito pânico é ter informações divergentes sobre o que estava acontecendo, e foi anoitecendo, e eles parados lá no trem, sem saber por que estavam parados, né? Então ela deixou enfim, tá aqui, escureceu ainda, estávamos no trem, graças a Deus que deu tudo certo, todo mundo chegou ao destino, mas que trauma, né? Que situação difícil. A Adriana de Colombo participa pelo mesmo assunto, né? Já não deveriam nem ter liberado o trem para passar no momento em que a gente estava sob efeito de um ciclone extratropical. Eles esperam que a empresa pague os devidos transtornos que causou a essas pessoas que ficaram presas ali. São 7 horas e 35 minutos. Hoje o assunto do T-News é o transporte de cargas, é a segurança no transporte de cargas. Está aqui com a gente o Júlio César Reis, que é consultor em segurança de transporte de cargas e que fundou um Instituto Carga Segura, um instituto que está criando uma rede bem importante para ajudar o Brasil inteiro na prevenção de ocorrências nas estradas. Júlio, dados da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística mostram que foram mais de 13 mil ocorrências em estradas só em 2022. O prejuízo calculado com furto, roubo de cargas, 1,2 bilhão. O que isso representa para setores como o agronegócio e a indústria? E eu ouso dizer que existe até uma subnotificação, talvez esse número seja ainda maior. Como nós falamos no início, depende muito da forma como é registrado esse boletim de ocorrência, então o impacto financeiro pode ser ainda maior. Tem outro detalhe que é importante frisar. Cada estado analisa isso de uma forma. Tem estado que só registra como ocorrência de subtração de carga a partir de um determinado valor. Isso até me dizia um colega de São Paulo, até falou, Júlio, isso é até injusto para aquele estado que registra na íntegra todos os casos, porque senão acaba criando uma divergência. Fica parecendo que ali não tem menos segurança. Exatamente, né? Até acho que o Rio de Janeiro tinha uma limitação de valor, até para direcionar para a delegacia especializada, então acabava gerando uma subnotificação. Mas é um problema gigantesco para o setor produtivo, os números estão aí, né? Passa de R$ 1 bilhão o prejuízo e também o número de ocorrências, e não é só aquele prejuízo do valor da mercadoria, mas essa mercadoria que deixou de chegar numa gôndola de supermercado, ou então que seja um medicamento que deixou de chegar no hospital, tem inclusive um prejuízo à marca da empresa, né? Se o produto da sua empresa foi subtraído ou roubado, às vezes até o cliente acaba não entendendo e leva essa responsabilidade para a empresa que não tem nada a ver, foi vítima, né? Então o prejuízo é muito maior do que esse. Então é um assunto de muito interesse. O objetivo do Instituto é ser essa conexão entre o setor público e o setor privado, mesmo entre os entes do setor público. Nós falamos agora dessa plataforma Sinal da Polícia Rodoviária Federal,
mas que nos estados ainda não está, nas rodovias estaduais não tem isso. E não é um negócio tão complexo de se montar ou de se reproduzir, então, no governo federal para os estados. Então, o Instituto tem esse viés de ser aí uma conexão entre os entes privados, entes públicos. Eu tive lá na Secretaria de Segurança e percebia isso, que às vezes você tem uma dificuldade de tratativas, mesmo entre órgãos do próprio poder público. Então, o Instituto vem com esse objetivo também de ser aí um elo de facilitação nessas tratativas. Existem tipos de estradas, de rodovias mais perigosas para o transporte de carga, onde normal ou não, tanto faz se é uma BR, se tem uma estrutura com mais pistas, ou tem um perfil de rodovias que é mais arriscado? Veja, o Paraná, por exemplo, hoje, com a ausência das concessões, diminui um pouco a estrutura, até de fiscalização, não digo, a Polícia Rodoviária Federal tem feito um esforço gigantesco, a própria Polícia Rodoviária Estadual, mas quando eles estão muito dedicados à questão do acidente, acabam deixando, até pela questão material, uma impossibilidade material, de ter atenção a outros tipos de delitos. E também a questão tecnológica, né? Onde você tem uma rodovia tecnologicamente bem atendida, você tem um monitoramento mais eficiente, você tem uma chegada de uma patrulha mais rápida a um local do evento, quer seja de roubo ou de acidente. Então, assim, eu penso que onde as estradas estão sob a concessão, independente da questão política de valor, que não é o viés do Instituto, né? Mas onde tem mais estrutura, ela acaba sendo mais segura, né? O Brasil, com essas dimensões continentais, você acaba pegando algumas estradas onde passam mercadorias de alto valor, porque até o agro, que antigamente não era tão procurado pelos assaltantes de carga, esse tipo de mercadoria, a gente sabe que nos últimos anos subiu muito o valor de uma carga de soja. Então, o óleo de soja passou a ser mais procurado pelas quadrilhas porque aumentou o valor. E algumas vezes essas cargas são transportadas em algumas rodovias que não têm tanta estrutura e acaba sendo mais arriscado. Fazendo, né, a conexão entre o campo e a estrada principal, né? Passa por estradas tem às isso vezes também, sem as estrutura, vicinais, né, onde não tem a estrutura de fiscalização. Historicamente, Júlio, que tipo de cargas são alvos mais comuns, assim, de furtos e roubos? Normalmente as cargas de alimentos que são as que estão na frente. Por quê? Nossa, É porque, assim, na surpreendente, verdade, não imaginava isso. é muito abrangente, né? Quando fala em alimento, e aí que está uma outra dificuldade, né? Não é muito estratificado as opções de você colocar lá no boletim. Então o soja é tido como alimento, assim como uma carga de carne é tida como alimento. Então hoje é uma das que tem liderado, as ocorrências são na categoria alimentos. Existem condutas do motorista que favorecem ou desfavorecem ser vítima de um furto, de um roubo? Não, é importante que o motorista, por isso que quanto mais acesso às informações vai facilitar quem está lá na ponta, mas é importante que o motorista tenha algumas cautelas, por exemplo, onde parar para pernoitar, ou então, se é uma carga muito visada, sempre andar com mais algum colega, ou então se identificar com alguém, várias ações, principalmente o caminhão monitorado, auxilia muito, porque a polícia pode buscar essas informações do monitoramento depois quando ocorre um delito, né? São uma série de questões que o motorista pode também contribuir, além do que, após, infelizmente, ter ocorrido um fato, ele colaborar com a polícia, de passar as informações corretas, de lembrar onde ele parou, que poderia ter um carro diferente seguindo o trajeto dele, quem que arrumou aquela carga para ele, são todas informações que podem colaborar com a polícia, que depois vai fazer o trabalho de investigação. Então é importante que o motorista tenha alguma atenção, principalmente essas questões de locais de parada, de horário mais arriscado, e também depois, caso ocorra infelizmente o delito, ele tente essa colaboração que é muito importante para a polícia que vai investigar. Já de cara fazer o registro ali no site antes de qualquer coisa, né? Porque aí as chances de recuperar aumentam, né? Sem dúvida. No site é aquela questão mais emergencial, né? Se ele tiver uma delegacia próxima, ou então a própria polícia militar, porque aí registrado na polícia militar ou civil, fica um banco de dados nacional. Aí fica muito mais fácil consultar. O site, quando tem aquela dificuldade de fazer uma comunicação formal para a polícia, entra logo nesse site da Polícia Rodoviária Federal e faz a comunicação, que isso se espalha pelo país.
Você falou um pouco antes sobre a questão do uso da tecnologia, né, para monitoramento das cargas. O que que hoje existe no mercado e que é usado? A gente sabe que não é infalível, né, mas quais são os principais gargalos aí no uso das tecnologias para esse rastreamento de cargas? A maioria dos rastreamentos de carga que existe de caminhões é pelo celular, pelo sinal do celular. Então, um dos grandes problemas do nosso país são as áreas de sombra. Tem outros sistemas de rastreamento que é via satélite, e aí você tem menos esse problema, só que ele é um custo mais elevado para que o motorista tenha essa ferramenta ou o dono da transportadora. Então, esse problema das áreas de sombra que a gente chama, né, onde o sinal do celular não pega, é um dos grandes desafios, porque nosso país, com as nossas dimensões continentais, tem muita área de sombra, e isso acaba até facilitando para o mundo do crime, né? Inclusive as quadrilhas muitas vezes escolhem essas áreas de sombra para agir, porque ali sabem que vai ter uma dificuldade de monitoramento, vamos dizer assim, né? Então os desafios são enormes, a tecnologia... A gente dá um passo, eles já deram dois, não é isso? É sempre assim, eu digo que a tecnologia ajuda muito na prevenção e repressão ao crime, mas infelizmente ajuda também as quadrilhas, né? Eles são muito antenados, estão sempre buscando novidades, né? Uma ferramenta que tem colaborado muito hoje no trabalho até da polícia, depois de se investigar, são as câmeras que são instaladas on-board, né? Dentro da cabine do caminhão e na parte externa também, que ela acaba até servindo de prevenção, porque quando a quadrilha vê, não, esse caminhão tem as câmeras, então é melhor evitar. Por que essas câmeras, as mais modernas principalmente, elas têm alguns sensores, porque ninguém fica monitorando um caminhão 24 horas por dia. Por mais que tenha uma estrutura na sua empresa, se você tem lá 500, 700 caminhões, você não tem como monitorar todos eles e ficar olhando. Mas essas câmeras, as mais modernas, têm sensores de fadiga ou sensores que também geram alertas. Inclusive, ela tem sido muito boa para a prevenção de acidentes. Aquele motorista que pega um celular e começa a falar de uma forma irregular no telefone enquanto está dirigindo, esse sensor gera um alerta lá na empresa e o empresário aí vai ver a câmera e vai ver, bom, ele está usando o celular, para mim não serve um motorista que usa o celular enquanto dirige. Mas ao mesmo tempo que está monitorando a conduta do motorista, né? Ai, quase dormiu. A gente falou esses dias sobre esses sensores, né? Tá Sim. quase dormindo, alerta, ao mesmo tempo também se acontecer uma movimentação estranha. Claro, ela ajuda muito a apurar num caso de roubo e mesmo para apurar num caso de acidente quem estava errado, né? Esses dias eu estava observando numa empresa de transporte que a câmera deles filmou um acidente que o motorista dele teve que tirar para a direita para evitar de bater de frente com um carro. E nessa de tirar para a direita, ele acabou virando o caminhão. Se ele não tivesse a imagem disso, talvez fosse ele o responsável, porque parece que o motorista perdeu o controle e tirou para a direita. Não, tirou para a direita para evitar uma colisão com alguém que estava ultrapassando no lugar errado. Então ela ajuda muito. Claro que não é um equipamento barato, mas isso tem contribuído muito para esclarecer acidentes e principalmente para esclarecer depois crimes de furto e roubo, né? O Kleber, que é de Toledo, está participando com a gente, dizendo o seguinte: percebi que ultimamente aumentou muito os acidentes envolvendo veículos de carga. Em viagem recente de Toledo a Curitiba, percebi bastante imprudência, ultrapassagens em locais proibidos, caminhões forçando ultrapassagem de outros mais pesados, veículos circulando em más condições. E também, ele diz, há também por parte do Instituto a preocupação com a formação, conscientização do condutor de cargas? Sim, a questão da capacitação foi até importante a pergunta dele, porque nos abre uma outra possibilidade de falar também sobre um viés do Instituto, né? O Instituto acabou fazendo até com a ESIC, que é uma faculdade internacional de Madrid, que tem um campus aqui em Curitiba, e nós fizemos um acordo de cooperação com a ESIC e começamos agora em outubro o primeiro curso, esse na verdade direcionado a quem está atuando nessa questão de investigação de crime, ou então quem está lá numa empresa tentando criar um setor de inteligência dentro da sua empresa. O curso vai ter esse viés e terá como público-alvo do curso as pessoas do setor privado, principalmente do transporte de carga, mas também policiais, que vai ter um objetivo, um outro objetivo aí, que é criar um network, uma interação entre o pessoal do setor privado e o setor público, e aí sair novas ideias, né? A academia tem sempre esse objetivo, né? De surgir novas ideias. Mas na sequência virá sim uma capacitação para prevenção de acidentes, envolvendo motoristas, envolvendo também esse público que tem esse interesse
da preocupação. Então o Instituto começa agora em outubro, o primeiro curso, e ele vai ter sim esse viés de capacitar e orientar. Interessante, além de fazer essa conexão, né, quando se conecta os diferentes setores que têm interesse, ou no transporte de cargas, ou na segurança, ou na parte de acidentes, né, você coloca as pessoas para conversar, e quando a gente coloca as pessoas para conversar, sempre surgem, otimiza tudo, né, na questão do aprendizado, na questão de pensar soluções, né. O que o Instituto, você como fundador do Instituto, espera com relação a resultado disso, né? É efetivamente possível melhorar a segurança no transporte de cargas no Brasil, fazendo essa ponte entre esses diferentes agentes envolvidos? Eu acho que sim. Veja, o setor privado é muito avançado tecnologicamente, tem sempre boas ideias e muitas vezes falta uma interação com o poder público para que surja aí mecanismos, entendeu? Daqui um pouco num curso desse ou num seminário, alguém levanta e sugere alguma coisa, está alguém do poder público e pode avançar. E o inverso também, o setor público tem muitas pessoas muito capacitadas, muito estudiosos que querem às vezes até aproveitar um instituto desse que tem um ente de pesquisa, né, para levar uma sugestão até para o chefe dele. Então o instituto tem esse viés e nós acreditamos muito. Quando eu vi um ouvinte aqui falando sobre a questão do motorista amarrado lá na estrada, sequestrado, né? eu sempre falo que se o instituto puder diminuir a dor de uma pessoa dessa, ou então evitar que um crime desse ocorra, ou que um acidente seja de menor proporção, nós já estaremos bastante satisfeitos. Então o Instituto tem esse viés. Nós, nessa questão da conexão, organizamos um acordo de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal, foi publicado no Diário Oficial no final do ano passado, e é o único acordo que existe hoje com uma entidade de estudo e pesquisa sobre furto e roubo com o nosso, né? E para nós isso tem sido muito importante, porque facilita a nossa comunicação com a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, oficializa nossas tratativas, tanto que o nosso primeiro seminário que vai ocorrer vai ser aqui na sede da própria Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos em tratativas com o superintendente Fernando César aqui da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, que tem feito um brilhante trabalho, onde nós queremos, nesse seminário, reunir ali os empresários do setor de transporte, das gerenciadoras de risco, das seguradoras que têm uma preocupação com os produtos que são roubados e furtados, as corretoras de seguros, e também reunir policiais que atuam nesse segmento, da própria delegacia aqui de furto e roubo de carga, fazer uma referência ao Dr. André Feltz, que faz um trabalho brilhante nessa delegacia. Ainda não tem toda a estrutura que a gente gostaria que tivesse, ela tem sido crescente um aumento da estrutura, mas tem feito trabalhos aí, eu acompanho pela mídia, aí, de diversas prisões e apreensões, né? Tentando aí diminuir esse número que preocupa em todo o país. Que legal, então na verdade vocês já têm um feedback do poder público e de órgãos relacionados ao governo, né, que apoiam esse trabalho conjunto e essa parceria, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, bem interessante isso, né? Tem sido uma recepção muito boa, sabe, aqui no Paraná, até devo fazer uma referência muito respeitosa ao governador Ratinho Júnior, com quem tratei pessoalmente no assunto já e colocou à disposição o governo, a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, o DR, todos têm fornecido dados. Claro que os dados, nós não pegamos dados para repassar para ninguém, a gente pega dados para produzir conhecimento e aí gerar alguma coisa que seja útil para o setor produtivo que tanto precisa. São 7h51, hora da gente fazer uma pausa para o intervalo e a gente já volta para concluir a conversa aqui. News. São 7h53, a gente vai para o último bloco da conversa com o Júlio César Reis, que é consultor em segurança no transporte de cargas, fundador do Instituto Carga Segura. A participação que chega do César de Colombo, bem pertinente aqui, Júlio. Enquanto tiver quem compre carga roubada, sempre vai acontecer roubo de carga. A questão da receptação, né? Isso é um desafio, né? Sem dúvida, porque a receptação, na verdade, é o que move o crime de roubo. Porque se não tiver ninguém que compre, não tem por que ninguém efetuar esse crime. Pouquíssimas pessoas que roubam para si mesmo. Não tem como roubar uma carga de carne de frango para si mesmo. Ele tem que achar alguém que compre.
Então, mas na verdade, assim, é muito utilizado pela polícia que atua na investigação também como um caminho para esclarecer o crime, é ver quem comprou. Então, às vezes, muitas vezes a polícia utiliza isso como o caminho inverso. Para descobrir quem roubou, vamos descobrir quem comprou e é assim, então, chegar aos verdadeiros responsáveis. Mas é uma preocupação gigantesca. Alguns estados já têm lei estadual onde aquela empresa que estiver revendendo um produto roubado pode ter o seu alvará cassado. Essa é uma ferramenta importante, porque é uma forma de inibir aquele que vai comprar um produto que ele fica desconfiado da origem, ele saber que também pode ter uma punição administrativa. Outro ponto, a questão do desvio de carga que acontece quando tomba o caminhão, né? Isso como a gente tem relato disso, né? O caminhão tomba na estrada, o motorista está passando por um sufoco, sofreu um acidente, não tem como controlar aquilo e as pessoas acabam levando embora a carga. O que fazer com relação a isso? Essa é uma questão muito difícil. Por quê? Infelizmente, existe na cultura das pessoas que, tombou aquilo, vai dar um prejuízo, não sei para quem, distante, uma seguradora, uma corretora. Tem outro viés. Às vezes quando toma um caminhão, vamos supor, até falamos agora de carga de alimento, né? Uma carga de carne de frango. Eventualmente tombou, era uma carga que estava congelado ali, refrigerado. Para a empresa vítima, às vezes é melhor que alguém vá lá e retire isso, porque senão ela vai ter que contratar um outro caminhão. Estou falando de uma forma prática, infelizmente assim. Algo perecível. Exatamente. Do que ele contratar um outro caminhão para ir lá e colocar aquilo num lugar que não tenha problema ambiental e tal. Só que as pessoas confundem muito, aí vira aquela prática, já que tombou não é mais de ninguém. Não é assim, às vezes... Bebida é muito comum, né? Tombar caminhão de cerveja, todo mundo sai, cada um com uma caixa. Não é raro de acontecer do motorista ainda estar nas ferragens e as pessoas preocupadas com aquilo. Então essa questão cultural muito preocupante, né? Essa questão do saque precisaria ser melhor avaliado até pelo poder público para que tenha realmente uma investigação, mesmo que ocorreu o saque, para que as pessoas não tenham essa sensação de impunidade, né? Cada um vou pegar aqui, não vai acontecer nada comigo. Para que ele eventualmente se preocupe que pode até ser punido e deveria ser punido por esse, que é também um crime, né? Um crime de furto que não pode se aproveitar de um momento, uma tragédia, para se apropriar de algo que não é dele. São 7h57. Júlio, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os planos do Instituto, o que vocês têm em mente para realizar ainda nesse ano e como que as pessoas encontram vocês. Quem se interessou, quer trocar uma ideia, quer saber sobre os cursos ou sobre essa base de dados, como é que a pessoa faz? Bom, nós estamos nas redes sociais, né, no Instagram, que é a rede social talvez mais visitada, né, como Instituto Carga Segura, tem o LinkedIn, até está com o meu nome lá no início, Júlio Reis, DG porque é direção geral do Instituto. Também tem um site, mas através das redes sociais tem a facilidade de nos encontrar. E também queremos receber contribuições de quem tem interesse em se aprofundar no assunto. E o Instituto vai buscar muito a questão da capacitação, porque a gente entende que é uma ferramenta importante de colaborar com o setor produtivo que tem essa preocupação. Também nessa questão de produção de conhecimento através dos dados adquiridos, dos meios legais. A gente busca sempre os dados através de protocolos dos estados, alguns em sites abertos. E com esses dois viés, de produção de conhecimento e capacitação, nós queremos sim, de uma forma muito audaciosa, tentar aperfeiçoar isso, trazer mais segurança no transporte de cargas e salvar vidas, proteger patrimônio e contribuir com esse setor produtivo, que é muito importante para um país das nossas dimensões. O setor de transporte e logística é de muita importância porque ele altera o preço final da mercadoria. Se você tem uma logística, um transporte mais eficiente, talvez essa mercadoria consiga chegar na gôndola lá, um pouco mais acessível ou no horário certo, né, que as pessoas esperam. Você tem aqui, entre os parceiros, né, que estão iniciando esse trabalho com você, outros profissionais com bastante história aí na questão da segurança pública. Estou vendo o Reinaldo, que foi secretário de Segurança Pública, está no projeto também, né? O doutor Reinaldo Almeida César é como se fosse um orientador nosso de muito tempo. Quando ele foi secretário de Segurança, eu estava como delegado da Polícia Civil aqui no Paraná, onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E ele é uma pessoa que conhece muito segurança pública, tem um histórico reconhecido no Brasil inteiro. Também o doutor Evaristo Cussé, que foi diretor do DIEP aqui do Paraná, também delegado federal aposentado. Além de outros
que estão na ativa hoje ainda atuando nos segmentos e que nos ajudam. Eu seria injusto eu citar um ou dois, mas tem muitos colegas da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do DR, que tem nos ajudado de uma forma muito importante para que esse segmento, para que esse movimento, né, seja útil à sociedade. Muito obrigada pela entrevista, Júlio. Bom fim de semana. Obrigado, Roberta, pela oportunidade. Um prazer estar contigo aqui. Parabéns pelo teu programa. Obrigada. São 7h59. Ficamos por aqui. Um bom fim de semana para os ouvintes e até segunda.